Boa tarde, estou aqui hoje na condição de estagiário do curso de licenciatura em História e trabalharemos orientações a respeito do caderno de atividades A Vida em Tempos de Pandemia, que vocês estão com ele em mãos. Nesse momento é importante estar com esse caderno aberto, na página 32, já que os conteúdos de História estão aí entre a página 32 e a página 39. Trarei aí algumas considerações sobre o caderno de atividades. Temos aqui o nosso caderno, que traz aí logo no início Pandemias na História e História das Pandemias. São textos aí sobre as grandes pandemias que a humanidade já enfrentou ao longo da história. Vocês deverão ler com bastante atenção. A leitura vai levar vocês à compreensão de como se deu cada pandemia, qual o impacto dela durante cada momento histórico. Começaremos aqui com a peste bubônica, também conhecida como peste negra, que teve aí a sua origem no continente asiático. Era causada pela bactéria Yersinia pestis, que era transmitida principalmente aí por ratos e pulgas infectadas. A peste bubônica, ou peste negra, ela chegou à Europa por meio de navios que chegavam da Ásia pelo mar Mediterrâneo. Temos aqui, ao lado, a imagem, o conhecido médico da peste, ele usava essa máscara de proteção. Na época, eram os médicos que tratavam aí os pacientes infectados com a peste negra ou peste bubônica. Então, calcula-se aí que cerca de 50 milhões a 100 milhões de pessoas tenham morrido no período de 1333 a 1350, ou seja, um terço da população mundial da época veio a falecer em decorrência da peste negra. Essa enorme mortalidade, ela acabou causando na Europa uma séria escassez de mão de obras, né, para os proprietários de terra, e isso impactou inclusive no sistema feudal. Faltou trabalhadores para se trabalhar nas propriedades na Europa neste período. Então, essa peste bubônica, ela continuou depois a aparecer de forma intermitente, surgindo e acabando em lugares isolados, né? Só que em uma escala menor, até que ela desapareceu praticamente aí, por volta do século XIX. Além da peste bubônica, nós tivemos também a epidemia de varíola, né? A varíola, ela é uma doença que esteve aí presente desde a antiguidade na história da humanidade, causada pelo Orthopox vírus variolae. Estima-se que em 1896, de 1896 a 1980, mais de 300 milhões de pessoas tenham morrido por varíola no mundo. Também uma pandemia muito severa. Na América, pessoal, no final do século XV, a varíola dizimou aí populações indígenas, tendo maior efeito de contaminação, principalmente por causa dos colonizadores. Os colonizadores chegavam, traziam as doenças aí para os indígenas, que o corpo totalmente desconhecia essas doenças, um sistema imunológico fragilizado, e acabavam por morrer com facilidade em decorrência dessas doenças transmitidas pelos colonizadores. E a erradicação da varíola, pessoal, ela ocorreu em virtude de uma campanha de vacinação em massa em todo o mundo. A vacina que foi aí descoberta para combater a varíola, descoberta em 1796 por Edward Jenner. Aí temos aqui ao lado, erradicação da varíola, um legado de esperança para a Covid-19 e outras doenças, né? A varíola foi erradicada, uma doença totalmente extinta através da vacinação. É aí uma esperança para que nós possamos também nos livrar da pandemia de Covid-19. Quem sabe aí erradicá-la. Temos a gripe espanhola, que também foi uma pandemia de grande proporção no mundo, causada aí pelos vírus influenza. Ela começou aí no início do século XX, foi batizada de gripe espanhola por ter se iniciado com mais intensidade na Espanha. Só que o vírus, ele não tem origens espanholas, ele surgiu nos Estados Unidos, principalmente aí em campos militares. E
Na Primeira Guerra Mundial, o contato dos soldados dos Estados Unidos, que estavam aí contaminados, permitiu o alastramento da doença por toda a Europa. Então, por meio da gripe espanhola também, calcula-se que um terço da população mundial também tenha sido, de algum modo, afetada pela pandemia. E a pandemia aí da gripe espanhola, ela veio em 3 ondas de contágio, abrangendo o período de março de 1918 até maio de 1919, e uma segunda onda que iniciou-se em agosto de 1918, foi a pior delas, porque foi a mais contagiosa, causando aí a morte de milhões de pessoas. E essa gripe espanhola, pessoal, ela chegou aqui ao Brasil, certo? Ela chegou ao Brasil por volta de setembro de 1918 e espalhou-se aí por grandes centros como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Temos aqui uma curiosidade ao lado, o Fluminense, em 1918, ele contratou um jogador inglês, Archibald Frank, certo? Só que esse jogador, ele estava com a doença, acabou morrendo e contaminando também boa parte do elenco do Fluminense, que inclusive não pôde entrar em campo e foi rebaixado naquele ano. Então, nós temos aqui um cálculo de aproximadamente 35 mil brasileiros que morreram aí em decorrência da gripe espanhola. 35 mil brasileiros morreram aí nesta pandemia. E nós temos aí, pessoal, que as recomendações da época que as autoridades faziam era que as pessoas evitassem aglomerações, lavassem suas mãos com frequência e evitassem o contato físico, algo similar aos dias de hoje. Temos aqui agora o HIV, que foi declarada aí uma doença pandêmica, a AIDS, que é a síndrome causada pelo vírus HIV, após o ano de 1980, quando os primeiros casos surgiram. O HIV, que provoca a AIDS, trata-se aí de uma infecção sexualmente transmissível. Desde o início aí da pandemia da AIDS, estima-se que 22 milhões de pessoas tenham morrido em decorrência de complicações causadas pela AIDS. Apesar de ainda não existir, assim, vacinas, mas existem tratamentos altamente eficazes que podem baixar a carga viral do vírus HIV. Temos aqui um texto sobre o coronavírus, certo? O coronavírus, ele é conhecido como novo coronavírus, por quê? Porque ele já vem de uma família de coronavírus que já existia anteriormente, que foi detectada em 1960. Ele é um novo tipo de vírus advindo da família de outros coronavírus, tá bom? E em dezembro de 1919, em dezembro de 2009, perdão, 2019, em dezembro de 2019, este vírus ele vai se espalhar aí com muita rapidez, causar a morte, principalmente de pessoas consideradas dentro do grupo de risco, idosos, portadores de doenças respiratórias, diabéticos, cardíacos, entre outros. Apesar de que hoje, muitas pessoas sem comorbidades também já perdem a vida devido a um processo de evolução e mutação desse coronavírus, desse novo coronavírus. Esse vírus surgiu na cidade de Wuhan, na China. Acredita-se que tenham surgido aí em mercados de animais silvestres. E temos aqui algumas semelhanças entre o coronavírus, o novo coronavírus, e outras pandemias do passado. Temos aí uma semelhança com a gripe espanhola, onde durante a gripe espanhola, assim como agora, o sistema de saúde brasileiro entrou em colapso, faltavam leitos médicos, as recomendações dos sistemas de saúde eram parecidas, o uso de máscaras, o fechamento de bares, fábricas, escolas, teatros, a quantidade de mortos, extrapolando a capacidade em termos de cemitérios, também se assemelha à época da gripe espanhola. E no século XIV também a peste negra, ela traz aí algumas semelhanças com o novo coronavírus.
principalmente a questão das pessoas ficarem isoladas e não sair às ruas. Temos aqui um breve texto sobre a história da vacina, onde destaca-se que a história da vacina se iniciou no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner criou aí uma vacina para prevenir a contaminação por varíola, como já falamos aí anteriormente, lá no texto sobre varíola. Temos aqui a revolta da vacina. Eu gosto de fazer um paralelo, revolta da vacina, no Rio, em 1904, Rio de Janeiro, onde as pessoas brigavam para não se vacinar. Pela escassez, no Brasil hoje, talvez o cabível seriam as pessoas entrarem em revolução para se vacinarem, né? Lutar por vacina, ok? Temos aqui que em 1904, o presidente Rodrigues Alves, ele determinou uma série de medidas, na época o Rio de Janeiro era a capital do país, e queriam melhorar a questão do saneamento básico do Rio de Janeiro, e o médico sanitarista Oswaldo Cruz, preocupado principalmente com a epidemia de varíola, impôs aí a vacinação obrigatória por meio da lei da vacina obrigatória. Só que a falta de informação sobre a eficácia e segurança das vacinas causou aí um grande descontentamento da população e várias pessoas saíram às ruas para protestar contra a vacinação. Hoje, o correto seria as pessoas saírem para protestar pela vacinação. Naquela época, protestaram aí contra a vacinação. No dia 16 de novembro, o governo revogou a obrigatoriedade da vacina e a revolta deixou aí um saldo de 30 mortos, 110 feridos, onde 945 pessoas foram presas e 461 foram deportados para o Acre. Então, na época tivemos muitas pessoas descrentes com a questão da vacina, acreditando que a vacina causaria problema, não teria eficácia. E temos hoje pessoas que ainda discordam, um exemplo até do nosso chefe maior, presidente da República, que chegou a dizer que apontar a questão da possibilidade de você tomar uma vacina e virar um jacaré, falando aí nas entrelinhas. Mas vemos que a vacina vem da ciência, tem comprovação científica e é algo que tem evitado a morte de milhões de pessoas aí desde que foram descobertas. Então, temos aqui esse último texto, um texto de reflexão para vocês lerem, é um texto de opinião. A direção do vírus é esquerda ou direita? Coronavírus é de esquerda ou é de direita? Só antecipar para vocês que essa discussão de direita e esquerda, ela é uma ideia de se polarizar, de se dividir a nação em dois grupos, direita e esquerda, a ponto de se rotular as pessoas como de esquerda, tentar ridicularizar pensamentos, tentar diminuir opiniões, certo? Uma busca que se tem feito aí para polarizar, para dividir, e isso não é bom. É uma nação dividida, um país dividido. Essa ideia de direita e esquerda, ela fica mesmo no campo ideológico, ela não deve ser trazida para a prática, porque as divisões, as polarizações são nocivas, devemos entender cada contexto, certo? Buscar se apropriar para que não ocorram aí desvios de pensamento, como as pessoas aí, principalmente os mais conservadores, têm tentado buscar fazer aí um processo de demonização daquelas pessoas, daqueles grupos, daquelas minorias que lutam por direitos, lutam, por exemplo, por direitos que lhe foram negados, tá bom? Então, leiam aí com bastante atenção esse texto, porque existe aí toda uma guerra político-ideológica que interessa simplesmente a certos grupos. Por último, temos aqui, pessoal, uma atividade onde, na primeira questão, vocês vão relacionar a pandemia às suas características, tá bom? Essa é a primeira questão.
temos aqui uma coluna com as pandemias, do outro lado, as características de cada pandemia, e você vai lá no texto e faz essa relação aqui, tá bom? Na segunda questão, nós temos aí, pedindo para você elaborar um pequeno texto, fazendo aí uma comparação das características da atual pandemia de Covid-19 com uma das pandemias que você vai escolher. Vai ficar ao seu critério escolher uma das pandemias que os textos trazem e fazer aí um breve comparativo entre esta pandemia de agora, do Covid-19, e esta pandemia que você escolheu, tá bom? Na terceira, você vai ler o enunciado dessa questão e assinalar a alternativa correta que condiz com a história da vacina. Na última, você vai ler as assertivas e colocar V para verdadeiro e F para falso. Então, ficamos por aqui, me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas, tá bom? É só dizer para vocês que uma pandemia como essa, a história cabe muito bem dentro dela, desde o comparativo com pandemias anteriores, também com a questão política, já que se busca utilizar desse momento para fazer-se aí uma guerra ideológica, uma polarização, uma divisão, tá bom? Mas dizer para vocês que a ciência é quem tem mostrado o caminho certo, ideologias que se colocam como superiores hoje, inclusive no comando do nosso país, não têm nos mostrado bons caminhos, têm ido contra a ciência, e a ciência é quem tem nos trazido a vacina, é a ciência que tem nos trazido possibilidades de vencer esta pandemia. Muito obrigado pela oportunidade de estar estagiando com vocês. Um grande abraço e até mais.